ser com o Papai Leão. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Hoje meu convidado é o Leonardo Costa, ele é fisioterapeuta, doutor pela Sydney Medical School da Universidade de Sydney, coordenador do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia da Unicid, é professor do curso de prática baseada em evidência, a PBE, que inclusive eu sou aluna. Recomendo a todos, é muito bom, muito claro, bem explicativo, e a sensação que eu estou tendo agora com essa live é que você está conversando comigo. Você está assistindo sua aula e de repente você começou a conversar comigo. Legal. É, e, bom, ele é um sucesso no Instagram, né? Eu acho que a gente pode verificar, inclusive, Leonardo, esse seu sucesso, né? Nós vemos, olhar os dois lados, que você fez por onde, faz por onde, publicar, né, fazer vídeos, não é uma coisa fácil, demanda tempo, às vezes, né, se quer editar, não quer editar, tomar muito cuidado com o que vai ser dito, e você tem esse sucesso, e o outro lado que a gente observa é que você conseguiu fazer com que as pessoas tivessem interesse, né, interesse em entender ciência, e isso é fantástico, isso é excelente. Que bom. E as pessoas que estão entrando, né, porque o SEG não me conhece, eu sou Flávia Dornelas Kurkovski, eu sou médica da família, também tenho uma especialização em medicina nuclear. Então, todos sejam muito bem-vindos. Legal, Muito Flávio. obrigada. Obrigado pelo convite. Eu estava te devendo essa live há muito tempo. Eu faço muito menos lives do que eu gostaria. Estou com 2 filhos pequenos. A noite é um caos para mim. Esse horário é maravilhoso, entendeu? Então, quando eu marquei com você, sabe que eu não sabia que era feriado? Porque, na verdade, como eu trabalho numa instituição de São Paulo, o feriado foi né, antecipado. Então, eu não estou de feriado. Eu estou trabalhando normal. Então, hoje é um dia normal para mim. Eu também não toquei que era feriado, não. Inclusive, eu falei com ele qualquer hora, qualquer dia. Vamos começar. Legal. Foi bem assim. Bom, gente, então vamos lá, né? Vamos começar. Eu acho que nós, pelo menos, não presenciamos, né, Leonardo, um momento com tanta publicação científica. Isso é maravilhoso, mas tem os prós e tem os contras, infelizmente, né? Além de a gente ver várias publicações, a gente vê aquela questão de tem coisas muito boas, mas também tem coisas muito ruins sendo construídas. E isso é o que está mais confundindo a cabeça das pessoas. Então, meu intuito aqui realmente é conversar para todo mundo, desde profissional da área da saúde a pessoas que não entendem do trabalho científico voltado para a área da saúde, porque isso é muito interessante, Leonardo, que as ciências, você tem bem propriedade para dizer a respeito, elas não se comunicam entre as áreas, né? Não. Há pouco tempo, eu fui escrever um artigo para um congresso de Direito Médico da doutora Alessandra Varrone, e aí eu estou escrevendo esse artigo, né, comecei a colocar lá a metodologia que eu utilizei e li para o meu marido, que é da área do direito. Ele virou e falou assim, quê? O que você está falando? E ele teve que me ajudar a traduzir para a área do direito o que eu queria dizer. Então, a gente demanda isso, que por mais que a pessoa tenha uma expertise, tenha um doutorado, um pós-doc em uma área do direito, por exemplo, não significa necessariamente que ela vai entender a área da ciência, da saúde, né? Então, Leonardo, até para a gente começar nivelando aqui, para a gente colocar todo mundo para entender sobre o que a gente está falando, explica para a gente o que é essa tal medicina baseada em evidência. Vamos lá, Flávia. O seu início é muito feliz porque ciência é complexo, ciência depende da área, mas eu costumo dizer que independente da área em que você vive, existem só 2 tipos de ciência, a boa e a ruim. E, infelizmente, eu diria eu estou sendo generoso, 85% da ciência é ruim. Ela mais desinforma do que ajuda. Tá? E como tudo na vida, provavelmente só 15% dos médicos são excelentes, só 15% dos advogados são excelentes, dos terapeutas são excelentes. Senão era todo mundo milionário, todo mundo era lindo. E não é assim que funciona. Mas eu vou direto para a sua pergunta para a gente nivelar isso. Eu gosto dessa ideia. Medicina baseada em evidência, ou saúde baseada em evidência, ou prática baseada em evidência são sinônimos. Na verdade, elas não são sinônimos de ciência. Medicina baseada em evidência é uma abordagem no paciente, ou seja, uma forma de atender o paciente em que a direção
que vai ajudar o médico a tomar a decisão dele é centrada, atenção, em pesquisa clínica de alta qualidade. Então, não é qualquer pesquisa, não é qualquer artigo, é de um ramo pequeno da ciência médica, que é a pesquisa clínica, e não basta ser só isso, ela ainda tem que ser boa. Então, você faz um funil de tomada de decisão, que você tem, sei lá, por exemplo, em Covid, eu fiz uma busca há pouco tempo atrás, em fevereiro tinha mais de 120 mil artigos publicados em Covid. Se você me mandar empilhar 30 artigos bons, que vai realmente fazer a diferença, é capaz de eu não conseguir empilhar os 30. Eu consigo uns 10, 12 de cabeça aqui, que provavelmente você vai talvez até perguntar para alguns deles. Mas eu não vou chegar a 30. Ou seja, o que vai matar a diferença, vai falar assim, eu estou salvando vida, é, por exemplo, um ensaio controlado e autorizado da vacina da Pfizer, por exemplo. Um ensaio clínico da Coronavac, da AstraZeneca. O Recovery Trial, que falou que dexametasona funciona bem, que hidroxicloroquina não funciona bem. Então, assim, tem o Coalizão. Então, assim, tem vários estudos muito bons, mas eles são tão poucos a ponto do expert decorar. E o resto não importa, o resto é ruído científico, tá? Mas tudo bem. A medicina baseada em evidência, eu vou usar uma brincadeira, eu fiz uma mestrado em educação física, então eu gosto demais dessa frase. O artigo científico, a ciência, é o que fazer. O que o médico deveria fazer para errar pouco? Porque médicos vão errar, profissionais de saúde vão errar. A gente tem que aceitar isso. Então, a melhor chance de errar pouco é lendo os melhores artigos. Ele vai te dar a luz para onde você quer ir. Mas a medicina baseada em evidência tem mais dois pilares. O segundo pilar é o paciente nesse contexto. Essa melhor evidência encaixa no contexto de vida desse paciente? Você vai invadir os direitos dele querer ou não fazer isso? Que eu sei que você trabalha muito com direito da família, você comenta muito em suas lives, e assim, por exemplo, eu fui professor substituto de ortopedia na Universidade de Sydney. E lá tem uma comunidade grande de muçulmanos. Homem não pode tocar as costas de uma mulher lá. Então, se eu precisar fazer uma manipulação vertebral em que eu preciso tocar na pele da paciente, eu tenho que pegar um colega do sexo feminino ou eu tenho que usar uma cortina do qual eu toco o corpo da pessoa sem esteja observando onde as minhas mãos estão. Por quê? Porque é direito. Ela tem que... E mesmo se ela consentir, ela não pode. Sabe? Essas coisas. Então, assim, isso a gente chama de preferências do paciente, é respeitar os direitos dele. Um paciente que vira para você e fala, doutor, eu não quero mais tratar, eu quero morrer de forma digna. Entendeu? É um direito que cabe a ele. Tá? Não é fazer o que ele prefere. O pessoal confunde muito isso. É explicar para ele os riscos e os benefícios, o custo, e saber se o paciente está afim de participar disso. Entendeu? Em oncologia, isso é tão claro em algumas áreas da medicina, como oncologia, por exemplo. Fala assim, olha, esse medicamento vai te matar de vomitar, você vai ficar com muita dificuldade, é caro pra cacete e você vai viver 2 meses a mais. Se você não fizer nada disso, eu consigo te dar um tratamento paliativo e você vai viver 1 mês, mas você vai viver bem esse 1 mês. Você vai morrer na sua casa, do lado da sua família. Aí a pessoa decide o que ela quer. Mas você colocou sobre a mesa tudo que tem, entendeu? Eu gosto muito dessa parte. Última coisa é o expertise do profissional, que é valioso. Experiência faz a diferença, sim. Eu brinco, o cabelo branco faz, sim, diferença na vida das pessoas. Um professor experiente, ele faz a diferença na sala de aula. Tem caras jovens talentosos? Tem muitos talentosos. Mas se você não evoluir com a idade, você é um burro. Né? Você vai ficando mais velho e vai aprendendo o que você deve dizer e não deve dizer. Você vai mudando as condutas. E é lógico que tem particularidades na tomada de decisão clínica que ela é de feeling, que ela é de experiência. Eu já vi um paciente parecido com esse, então eu vou fazer isso, apesar da evidência. Né? Então, assim, o expertise do profissional é como fazer. O médico sabe abordar bem isso. Por exemplo, um bom cirurgião. A gente sabe quais são as melhores técnicas cirúrgicas para cada uma. Mas tem médico que sabe fazer melhor do que a outra.
Fisioterapeuta tem muito isso, que é profissão complexa, que você tem que pôr a mão, que você tem que fazer, que você tem que induzir. Fala assim, cara, me dá seu braço aqui, vai doer, mas eu vou fazer de um jeito que vai doer menos. Entendeu? Então, assim, essas três coisas juntas, e elas são indissociáveis, é o que a gente chama de medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência, e aí, assim, eu sou um professor de metodologia de pesquisa, então a parte do meu curso, por exemplo, que eu dou é muito voltada para um braço que eu acho que é mal ensinado nas universidades, que é como fazer o clínico, seja ele médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, não importa a área, saber selecionar o que é carne podre do filé mignon. Sabe? É isso. Porque tem muita carne podre. Então, tem evidência para tudo. Você tem evidência para qualquer coisa. E esse é que é o grande problema que a gente vive hoje. Na CPI, eu estou vendo disputa do cara levantar um artigo de um lado e o cara levantar o artigo do outro. Só que alguns estão levantando filé mignon, outros estão levantando carne podre. E as pessoas estão colocando elas no mesmo lugar. Isso não é legal. Então, assim, basicamente, medicina baseada em evidência é a interseção indissociável de atender o paciente respeitando os direitos dele, as vontades dele, tendo pessoas com alto nível de treinamento. Então, as aulas práticas, o estágio, a residência faz muita diferença, mas principalmente onde a medicina baseada em evidências erra muito é qual evidência eu uso para tomar decisão. E existem técnicas e formas de você selecionar e não é muito difícil saber isso. Nada que, como eu falo, um curso de 9, 10 horas resolva. Um curso do Léo. Muito bom. Você tocou em vários assuntos assim excelentes mesmo aí, vários pontos, né? Essa questão de informar, né? A gente já sabe que o paciente ele tem direito a essa informação, então uma informação de qualidade. E outro ponto que a gente tem que colocar é que, de fato, essa parte de metodologia científica na faculdade, ela é muito rasa. Ela é rasa. Eu não sei como está hoje, né? Já formei já faz um tempo aí, mas eu acredito que não tenha evoluído tanto, porque a gente está vivendo o que nós estamos presenciando hoje. Mas assim que a gente sai, é dever do médico manter-se atualizado. E isso que você falou, né? Vai ser até uma próxima pergunta aí lá na frente para a gente você orientar como separar aí o joio do trigo. Mas antes disso, Leonardo, vamos começar a entrar nessa questão mesmo da Covid, porque tem muita coisa que está trazendo essa confusão. Por que, Léo? A pessoa acha que tomou um medicamento X e ele melhorou da Covid. Peguei Covid, estou naquela situação de Covid ali média, né? Máximo uma moderada, tomei e resolveu. Explica pra gente. Vamos lá, tem uma coisa muito legal. A Covid, vamos pensar, a gente precisa olhar a Covid por dois prismas diferentes. Um do ponto de vista individual e o outro do ponto de vista coletivo. Ele, do ponto de vista coletivo, ele é uma catástrofe. A gente não precisa mais explicar isso. Hospitais colapsam, falta médico, falta tudo. Médicos morrem, fisioterapeutas morrem, tem um monte de gente morrendo por causa disso. Mas do ponto de vista individual, a Covid não é uma doença que individualmente a pessoa normal, saudável, deveria ter muito medo dela. Porque a chance de você morrer de Covid individual, eu vou insistir nisso, ela é baixa. Ela é de 1% no máximo. Então, por exemplo, um cara da minha idade, que tem, por exemplo, peso corporal normal, eu não sou idoso ainda, eu tenho uma saúde boa, a minha chance de morrer de Covid é inferior a 1%. Mas eu posso complicar e não morrer no final dessa história. Então, o prognóstico da doença, que o Gupa Padovese escreveu aqui, que é a história natural da doença, é o seguinte: a cada 100 pessoas que pegarem Covid, 80 vão talvez nem passar mal, ou vai ter um sintoma gripal, que ele vai até confundir, que ele não sabe se é gripe ou Covid. No máximo, 20% vai precisar intervenção médica, ele vai ter que ir para o hospital, e talvez ele vai ser internado, talvez não. Cerca de 10 a 15% vão complicar e vão acabar caindo dentro de uma unidade de terapia intensiva, e um morre. Então, quer dizer, de cada 100, um morre. Isso é um perigo, porque o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Se a gente contaminar, todo mundo vai morrer 2,1 milhões de habitantes. É muita gente, a gente não pode deixar morrer. Essa é a história da imunidade de rebanho.
A gente pode escolher, já morreu quase 500, a gente pode matar mais uns 600 se quiser, né? Então, não é uma boa ideia do ponto de vista populacional. Mas como eu disse, olha só, então a probabilidade de eu ser um desses 99 é maior do que eu ser a probabilidade do um que vai morrer. Então pode ser que eu vou, por exemplo, no seu consultório, Flávia, e você me prescreve alguma coisa desse kit Covid, eu tome e eu melhoro. Eu vou atribuir a melhora do meu quadro clínico à droga, porque você me ajudou e você me deu o remédio. Mas, na verdade, eu não sei se foi a droga ou se foi a história natural da doença. E tem várias doenças que têm o curso clínico dela favorável. Por exemplo, a gripe comum. A gripe. Todas as síndromes gripais, todas. H1N1, SARS, MERS, Covid, todas. Por exemplo, no meu ramo de atividade, dor lombar aguda. Entendeu? 90% dos pacientes com dor lombar aguda se recuperam em 6 semanas. Aí ele vai no fisioterapeuta na primeira semana que ele está travado, ele não está conseguindo andar. E ele melhora e ele fala assim, cara, esse fisioterapeuta é incrível. Eu não estou falando que está errado ele no fisioterapeuta. Eu estou falando que você não sabe se foi o fisioterapeuta que ajudou esse cara ou não. Então, assim, quando você está diante de uma doença em que o curso clínico dela individual é favorável, você não tem, através de observação clínica ou experimentando como paciente, de fazer uma relação de causalidade entre o uso da droga e a melhora dos sintomas. Então, basicamente é isso. Não, excelente. A gente vê isso mesmo na prática clínica, né? Gripe é um dos exemplos assim, mais claros, mais evidentes, e a pessoa, quando está ali, já na fase de quase passar, melhorar, ela começa a tomar vitamina C, um monte de coisa e atribui. Dizem de fato que esses medicamentos auxiliaram. Mas, querida Flávia, você concorda que também não é deixar o paciente sofrer? Se eu for em você e falar assim, nossa, Flávia, eu tô morrendo de gripe aqui, e você me dá um descongestionante nasal para eu conseguir respirar melhor, o que você está me dando é medicação de suporte. Léo, você está tendo febre. Para que você vai ficar tendo febre de 39, 38 graus? Dá um antitérmico, né? São sintomáticos. Isso. O tratamento sintomático não é incorreto, nem na Covid, né? Então, assim, eu acho que isso é importante. Então, assim, uma coisa é falar assim, não faz nada. Vai ter cara que é mais cascudão que ele vai falar, cara, eu não vou fazer nada, isso é gripe mesmo, e tá tudo bem, eu vou sofrendo e tal, e tá beleza. E ele vai estar bem em 7, 8 dias. Eu, por exemplo, eu odeio sofrer. Eu não quero estar com as minhas vias nasais entupidas, eu não quero ter febre, eu tenho filho para criar, eu tenho que fazer meu trabalho em casa e tal, então eu gostaria de estar bem. Agora, isso se confunde muito com drogas que curam a doença. E, na verdade, é o seu sistema imunológico íntegro que está dando conta dele, e a tendência dos vírus é se multiplicar, transmitir e morrer também, desde que ele não te leve junto. A gripe comum mata algumas pessoas, e não é pouco, não. Sim, com certeza. Então, para ficar bem claro, né? Os sintomáticos, eles devem ser passados, prescritos, isso não tem problema nenhum. E o que acontece, então, Leonardo, com aquele médico que começou a prescrever o kit, né, em seu consultório, e o médico ali, baseado no que ele presencia no seu consultório, ele fala que faz efeito. Isso é assim mesmo? Eu gosto muito de separar em 2 momentos. Eu acho que o momento da Covid, se isso fosse em abril, maio do ano passado, eu acho que era completamente aceitável. A gente não tinha nenhuma noção do que estava acontecendo. Vamos combinar, né? A gente tem que assumir que a gente aprendeu muito. Eu desdenhei da Covid, Flávia. Eu falei, isso é frescura. A chance de você morrer mordido por um cachorro é muito maior e tal. E eu errei. Porque o dado que tinha naquela época era esse. Entendeu? A gente só sabia os dados lá da China e tudo. Então, assim, quem prescreveu, e eu acho que quem prescreve e faz isso com a melhor das intenções, é de boa fé, e aí ele tem um problema gravíssimo, que eu acho o seguinte, é que a observação do clínico, do médico, ela é viciada por esses fatores. Porque o médico vai observar, e existe um outro viés muito comum no nosso cérebro, que é o viés de confirmação ou o viés de memória. O médico vai lembrar mais do caso que ele teve sucesso e menos do caso que ele teve fracasso. Tem uma frase de um filósofo que chama Nassim Taleb, que ele fala o seguinte, no cemitério dos derrotados, o silêncio impera.
Então, quando o paciente também ele piora, não é incomum ele trocar de profissional. Então, na verdade, o médico não consegue acompanhar todos os pacientes deles. Se a gente vivesse num sistema unificado de verdade, tipo dinamarquês, que o prontuário é único no país inteiro, talvez você saberia o curso clínico de todos os pacientes que passaram por você. Nós não temos isso. Então, assim, na prática, o médico vai viver se viesse... E ele, e de novo, a cada 100, 99 vão melhorar, ele vai ter uma impressão correta que os pacientes melhoraram. Mas ele não pode dizer que os pacientes melhoraram por causa da intervenção. Esse é que é o grande lance, porque essa não é a forma correta de atribuir a melhora aos pacientes. E é fantástico isso que você falou, porque de fato o paciente não é tão fiel assim, não. Conheço gente demais que está fazendo um tratamento, olha, foi num médico super especializado em determinadas coisas, mas ouvi dizer que o outro, se eu tomar isso, pode me ajudar, vai no outro, mas eu não vou contar para esse. Né? O que eu estou fazendo? A gente não sabe as co-intervenções que os pacientes tomam. Os pacientes não são tão obedientes quanto a gente acha que é. E na medicina é pior, querida Flávia, porque, por exemplo, vocês prescrevem muito medicamento. Olha para a farmacinha da sua casa, veja quantos blisters de medicamento está sobrando lá, que alguém prescreveu para... talvez até você, doutora, prescreveu para você mesmo, e você mesmo não tomou tudo. Então, assim, a aderência do paciente aos tratamentos, ela é determinada pelo sucesso, não pelo fracasso. Então, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, o paciente vai fisicamente nos ver. O paciente aderente, ele vai porque ele está melhorando, entendeu? Os pacientes que não estão melhorando tendem a abandonar, tendem a ser relapsos. Isso vale para academia, por exemplo, quando você vai num personal trainer e você o seu corpo está mudando. Você está olhando para o seu corpo e fala assim, cara, eu estou ficando legal, eu estou do jeito que eu quero. Você aumenta a sua aderência porque os resultados são positivos e não o contrário, entendeu? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com esses dados. A gente não sabe se aquele cara que está fazendo pilates também não está fazendo crossfit e o pilateiro não sabe que ele está fazendo, entendeu? E ele atribui que ele está ficando com o corpo lindo só por causa do pilates. E tem tantos exemplos de co-intervenção e aderência que a gente não consegue monitorar, a gente tem que entender isso e aceitar isso. E aí, talvez você vai falar assim comigo, mas como é que eu controlo isso tudo? Você controla através de ciência. O cientista vai medir isso que você não consegue medir, entendeu? Não, fantástico. Eu sempre costumo dizer que a relação entre médico e paciente também é um jogo. Cada um tem que fazer a sua parte, sabe? Então, ser o mais honesto possível, né? Tanto de um lado como do outro lado. Porque a gente perde, né? A gente perde essa noção de tudo que acontece com tantas intervenções que os pacientes costumam falar. Eu acho que muito importante isso que você também falou, porque a respeito da ciência, que a ciência é mutável, né, Leonardo? Claro. Eu fico falando assim, às vezes eu comento alguma coisa e depois eu penso com relação à Covid, quem dera se mudasse. E se mudar, eu não tenho receio nenhum de chegar aqui e falar, olha, mudou, nós evoluímos, né? E a gente viu que é diferente, tanto para frente como para trás. E eu acho que o médico, qualquer profissional da saúde, ele tem que ter essa humildade, inclusive, de reconhecer isso, né? E outra coisa que mexe muito com relação a essas prescrições, assim, eu acho que tem muita profissional confundindo a autonomia, né? Essa autonomia com a não maleficência, inclusive. Então, se você prescrever medicamentos que ainda não tem a ciência ainda não desvendou, é uma coisa, mas a partir do momento que você já tem algo que diz que é contraindicado, não faz efeito, até faz malefício, gente, isso já fere o princípio da não maledicência. Exatamente isso, assim. Uma coisa eu não sei nada, o paciente está na minha frente morrendo, eu preciso tomar uma decisão. Você pode usar uma evidência indireta, né? Então, foi assim que começou o Covid, né? É uma síndrome respiratória aguda grave, nos caras que complicam. Então, eu vou tratar como se fosse uma síndrome respiratória de H1N1, porque é o que eu sei, né? É o que a gente percebeu que não é exatamente igual. Então, mudar de posição é ok. E eu acho que, principalmente, o pessoal está confundindo autonomia profissional com liberdade de prescrever placebo. Porque existem alguns fármacos, não são todos, que já existe uma evidência convincente de que ela não faz bem.
E existe uma frase de um professor de medicina baseada em evidências que eu amo, que chama José Alencar, esse cara é incrível, que ele fala o seguinte: quando você prescreve uma droga ineficaz, o que te sobra é o efeito adverso, mesmo que ele seja raro, concorda? Então, assim, eu lamento muito a posição do CFM, que está falando autonomia, a palavra autonomia médica, ela ficou banalizada, porque ela é óbvia. Quando eu vou a um médico, eu estou dando a autonomia dele de prescrever o que ele quer. E eu também tenho minha autonomia de aceitar ou não. Eu já fui algumas vezes em médico com a receita na mão e não comprei. Entendeu? E eu tenho autonomia de aceitar e o médico respeita. Os médicos respeitam isso. É diferente do cara me prescrever um placebo porque ele tem autonomia. Eu não concordo, entendeu? De forma alguma. Isso vale para qualquer profissão de saúde. Existe uma outra coisa, Flávia, aí é do ponto de vista filosófico, científico, e aí eu não sei se cabe isso para o contexto, mas é importante dizer. Quando a gente não sabe se uma coisa funciona, o cientista assume que não funciona. Entendeu? Eu adoro isso. Então, é o princípio da hipótese nula. Todo mundo já deve ter ouvido falar de hipótese nula lá na faculdade. Quando eu não sei se funciona, eu assumo que não funciona. E eu vou ter que conduzir um experimento e os dados vão ter que rejeitar a hipótese nula para me dizer que funciona. Então, quando eu não sei se funciona, eu assumo que não funciona. Agora, é diferente de usar uma droga de forma compassional, no momento inexorável, tipo, o paciente vai morrer, ele vai morrer. Tal. E existem coisas que não precisam de evidência. Eu adoro esses dados também. Por exemplo, um paciente que teve uma falência respiratória, você não precisa fazer um ensaio clínico de ventilação mecânica, porque a única forma é ventilar. Se o paciente tem uma desidratação grave, eu não preciso fazer um ensaio clínico de hidratar o paciente ou não, porque é óbvio que a única chance que eu tenho é hidratar. Se eu tenho uma fratura, é óbvio que eu tenho que colocar a ponta do osso e consolidar ali. Então tem coisa, a gente não precisa de evidência para tudo. Não é o caso do Covid. Entendeu? Certo. Essas coisas não se batem para mim. Leonardo, explica para a gente, para as pessoas entenderem de uma forma muito clara, por que esse estudo só observacional? Eu dou o remédio, né, para o paciente e eu só estou ali olhando se vai fazer efeito ou não. Ele não é eficaz para a gente avaliar a eficácia de uma droga. Isso. Os estudos observacionais, como o próprio nome fala, o pesquisador não interfere no mundo, ele só observa. Então, por exemplo, é como se eu fosse num serviço de atendimento de Covid e pegasse o prontuário de todos os pacientes, deixa os médicos atenderem como quiser, e eu vou fazer o desfecho que eu quero. Por exemplo, o paciente admitiu no dia tal e falou assim, olha, 60 dias após a admissão, que ele foi consultado, eu quero saber se ele está vivo ou morto. Então, eu quero saber mortalidade em 60 dias. E eu vou pegar todas as drogas que foram prescritas para esses pacientes. Então, vou ter pacientes que tomaram a droga, vai ter pacientes que não tomaram a droga. E eu comparo um com o outro. Isso aconteceu a rodo com a hidroxicloroquina. E esses resultados tudo eram muito a favor de cloroquina. Mas o que muita gente não percebe é por que o médico prescreveu cloroquina para alguns e não prescreveu para outros? Quais outros fármacos foram prescritos para esses caras? Quais eram os fatores de risco que esses pacientes tinham? Entendeu? O que a gente percebia era que os pacientes que tomaram cloroquina também tomavam dexametasona, por exemplo, que é uma droga que salva 35% das vidas. A gente percebia também que os pacientes que tomam cloroquina, eles tendem a ter menos fator de risco do que os outros. Então é claro que aquele cara que não tomou cloroquina está muito grave, o médico acaba não prescrevendo cloroquina e ele morre. Então ele não morreu pela ausência de cloroquina, ele morreu porque o fator de risco era alto. Na verdade, eu não sei responder isso. Por que foi? Você não controla, né? Você não controla. Olha o nome bonito, Flávia. Controlar para confusão, né? Foi minha aluna do curso, ela aprendeu isso. Por isso que o desenho de estudo chama ensaio controlado, aleatorizado, do qual o médico não tem mais autonomia. A autonomia está num sorteio. Então, o médico vai pegar os pacientes que têm um critério, e ele vai sortear quem vai receber o tratamento e quem não vai. Ou quem vai receber o tratamento A ou B. O que acontece quando você faz isso, e parece ser uma diferença sutil, mas não é, quando você joga de forma aleatória esses caras em dois grupos, o que acontece na prática é que os grupos do A e do B vão ser muito parecidos, que a gente chama que é um milagre da randomização. Tem que ser estudos grandes e tudo. Então, na verdade, na média, os caras do lado de cá vão ser muito parecidos com os lados de cá.
Então, se houver diferença entre os grupos, não é pelo fator de risco, e sim pelo fármaco que foi aplicado. Então, quando você pega, por exemplo, que é o meu estudo favorito, o Recovery Trial de dexametasona, que eu pego o paciente grave usando oxigênio e dou dexametasona, uma droga de 6, 10 reais, uma ampolinha, que em qualquer drogaria de esquina tem. Não falta no mercado isso. Não tem patente, não há interesse na indústria farmacêutica em vender dexametasona porque ela é barata. E você aplica, e você salva 35% a mais, é um resultado de encher os olhos. Eu falo, esse estudo salvou milhares de vidas. Milhares. Né? O mesmo Recovery Trial fez o braço da hidroxicloroquina e comparou um com o outro em pacientes graves. E não viu diferença entre os grupos. Ou seja, a hidroxicloroquina não foi capaz de trocar o perfil do paciente. Ele não conseguiu salvar de um lado para o outro. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Porque o médico já aprendeu o que ele não deve prescrever para esses pacientes também. Então, assim, a ciência não está nem aí para sua torcida. Ela não, eu brinco, né? A ciência não está nem para sua opinião, né? Eu comprei uma camiseta disso, adorei, fez o maior sucesso. Então, assim, é maravilhoso. Quanto você vê, Flávia, uma vacina que tem a capacidade de prevenir 95% de infecções. Isso nunca existiu na história da humanidade. É importante a gente dizer isso. A maioria das vacinas que a gente usa, o efeito é 50%, 50%, 60%. Vacina de coqueluche, vacina de rotavírus, né? Meus filhos são pequenos e tem gente desdenhando da Coronavac, mas todo mundo tomou vacina de coqueluche, todo mundo tomou vacina de rotavírus, que o efeito é por aí mesmo, entendeu? E isso salvou e vai salvar milhares de vidas. E é importante entender, não vai salvar todas as vidas, né? Mas a probabilidade de você cair da varanda e morrer sem nada é grande. Mas se você cair num colchão, ele pode salvar a sua vida, ele pode quebrar sua perna, mas você vai sair vivo no final. E é isso que a gente quer. Nossa, fantástica essa sua última explicação aí para as pessoas entenderem, inclusive. Então agora eu vou fazer duas perguntas em uma, né? A gente falou do estudo observacional, mas vamos pular para um outro tipo de estudo. Nós vimos uma cidade inteira tomando o kit Covid e atribuiu a melhora de alguns números, alguns resultados, porque a cidade inteira tomou. Isso é possível versus, atualmente nós estamos vendo aí a divulgação da cidade de Serrana que todo mundo, 75% da população tomou as 2 doses da vacina, né, da Coronavac. Então, qual é a diferença dessas duas abordagens? E por que né? Essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Essas cidades que supostamente prescreveram Covid para as pessoas doentes, se você ir lá no CIVEP Gripe, atenção, isso aí é coisa de detetive, tá? Onde os médicos registram as causas de óbitos, você vai perceber que a quantidade de mortos de síndrome respiratória aguda grave é tão alta quanto na cidade vizinha. Só que o médico que deu o atestado de óbito, ele deu de síndrome respiratória aguda grave e o outro deu de Covid. E a morte dos dois é de síndrome respiratória aguda grave, tá? Então, quando você faz uma campanha política e tem uma política de saúde, existe uma tendência de notificação diferente nos dois lados. Então, os médicos tendem a prescrever, quando o cara vai a óbito, ele prescreve como síndrome respiratória aguda grave e não como Covid. O Brasil tem um problema gravíssimo de testagem. Então, muitos médicos são incapazes de prescrever, de notificar a morte como Covid, porque o paciente não foi testado. Então, na verdade, ele não sabe, ele tem todo o quadro clínico de Covid e alguns médicos vão corretamente atribuir como Covid, que ele fala, cara, eu não tenho dúvida que é Covid, mas eu não tenho teste. Então, eu vou prescrever como síndrome respiratória aguda grave. Nessas cidades que eu esqueci o nome, não sei o que, Feliz, Porto Seguro... Porto Feliz, são os portos, né? Porto Feliz, Porto Seguro, Porto não sei o que lá. Se você buscar no CIVEP Gripe, que é um lugar do SUS onde você informa as situações de gripe, de síndromes gripais, tem a mesma quantidade de internação e óbito de síndrome respiratória aguda grave e Covid. Então, isso é chamado de falácia ecológica. Mas e o da vacina? Eu vou explicar, do estudo de Serrana. O estudo de Serrana tem a primeira diferença clássica, é o seguinte. Quem vacinou todo mundo foram pesquisadores, não foi o prefeito, não foi nada.
todos os pacientes, a testagem lá é muito maior. Então, você tem certeza de quem tinha o vírus no corpo e quem não tinha, porque o Instituto Butantan, quando ele foi para lá, ele falou assim, cara, eu tenho que ter teste para a cidade inteira, eu tenho que ter vacina para a cidade inteira, e aí eu consigo, com muita precisão, notificar quem morreu de Covid, quem morreu de insuficiência respiratória grave ou quem morreu de outra coisa, tá? Então, até a questão da causa mortes, ela é complexa e existe erro. A gente tem que entender que tem erro. Não faz o menor sentido, ao meu ver, médicos... Eu duvido que todos os médicos de Porto Feliz prescreveram kit Covid. Isso é só uma mentira, entendeu? Ou de Porto Segura. Não tem como você controlar isso. O que é diferente, fala assim... Todo cidadão dessa cidade que quiser vacinar, vai lá para o posto de saúde que nós vamos vacinar todo mundo. Aconteceu o óbvio, né, Flávia? A gente fala muito de movimento anti-vacina, mas na hora H, 95% da população foi vacinar. O brasileiro gosta de vacina, o brasileiro não é bobo, não. Na hora H, o negacionista fica quietinho e vai lá e dá o bracinho e não conta para ninguém. Eu tenho gente assim na minha família, que mete e põe vacina, mas já tomou 2 doses, tá? Fica tranquilo, tá, gente? Então, assim, Então, assim, primeiro, foi dadas as condições de vacinação para todo mundo. Todo mundo foi lá e vacinou. Então, você tem o recorde, você tem anotado isso. 2, foi dado suporte para todos os serviços de saúde de testagem. Então, eu sei quem tem Covid e eu sei quem não tem. Então, aí eu tenho o melhor dos mundos, né? Eu tenho o melhor dos mundos. E eu deixo as pessoas terem vida normal. Por exemplo, em Serrana, eu não sabia disso. 10 mil habitantes de Serrana trabalham em Ribeirão Preto. E são 27 mil adultos. É gente pra burro, né? E a incidência foi muito baixa, entendeu? Eu gostaria muito de ler o paper, eu li muito sobre o press release deles, mas eu estou muito convencido que, que é totalmente diferente você falar da observação do prefeito de Porto Feliz com a observação de um grupo de cientistas que deu todas as condições de notificação e tratamento para todas as pessoas. Eu acho que é diferente. Até porque, né, prezada Flávia, a vacina deu para todo mundo. O kit Covid é para quem está doente. Então, assim, as comparações não pegam, porque um é tratamento e o outro é prevenção. Então, assim, quando eu vejo lá a doutora Nise chegou e falou assim, porque no Amapá, cara... É desconhecimento de dados reais, entendeu? Eu acho que é desconhecimento. Não, total. E do trabalho científico, né, das metodologias científicas, de fato. É bem, bem diferente. Inclusive, assim, uma coisa que a gente vê muito... tem pessoas médicos profissionais aí, né, que falam, eu estou baseado em determinado trabalho científico e enchem, né, para falar isso. E é uma coisa horrorosa essas divulgações, porque eu recebi em grupos médicos, por exemplo, na época da hidroxicloroquina, assim, eles mandam o artigo, o link, né, embaixo tem algo descrito, né, então assim, hidroxicloroquina tem efeito, blá, blá. Gente, quando você abre o artigo, você lê, tá falando completamente o contrário. Então, assim, é uma irresponsabilidade, sabe, de chegar a esse nível muito grande. Mas, então, quando aquele médico, profissional de saúde, bate no peito, né, porque eu estou lendo artigos, toda revista científica, ela publica só coisa boa, Leonardo? De forma alguma, de forma alguma. Nem as melhores publicam as melhores coisas. Eu fui editor-chefe de revista, tem coisas da ciência que é pelo prol da ciência. A gente publica coisa polêmica, entendeu? Artigo ruim, querida Flávia, recebe citação, e citação aumenta a falta de impacto de revista. É claro que a probabilidade de ter um artigo lixo no New England Journal of Medicine, na British Medical Journal, é pequena. Ela existe. Na minha área de doenças do aparelho musculoesquelético, eu já li cada coisa na JAMA, na BMJ, que eu falo, cara, como é que ele conseguiu publicar lá? Mas ela, de novo, ela é tão marcante que você identifica, entendeu? Então, assim, as grandes revistas erram um pouco, como tudo, os grandes médicos também erram um pouco. Mas tem muito mais revista do que artigo, entendeu? Então sobra, então cabe todo mundo lá dentro, no mundo da ciência. E agora tem um lugar que nem publica, né? Eles botam um PDF num lugar, chama de pré-print, e aquilo vira ciência também. A outra pergunta, por que eu não posso confiar em pré-prints?
Pré-print, só para todo mundo entender, pré-print Uhum. foi uma ideia muito boa no passado, que era o seguinte, era para dar... A ciência é lenta, tá? Então, entre eu terminar um estudo, redigir um estudo e ele ser publicado, pode demorar muito. Pode demorar muito. Então, é algo entre 30 dias e um ano. É desse jeito. E Uhum. pode ser que numa situação igual a pandemia, seja bom se as coisas fossem publicadas numa velocidade um pouco melhor, desde que o devido cuidado seja dado. Qual que é a ideia do pré-print? Eu deposito o PDF do meu artigo num lugar, num repositório, num site, basicamente num site, eu boto lá um PDF lá. E enquanto o meu artigo está sendo revisado numa revista, ele está em acesso aberto. E as pessoas podem até comentar. Então é legal que você pode pegar o feedback da comunidade e revisar o seu artigo. Existem áreas do conhecimento que não estão publicando mais, que eles só botam no pré-print e não estão nem aí. O pessoal da física, da matemática, mas eles são muito evoluídos intelectualmente. Não é igual a gente da área da saúde. Qual que é o problema do pré-print, Flávia? É que o pré-print aceita qualquer coisa. Se eu contar a Uhum. história da Cinderela lá, ela vai ficar lá. E as pessoas estão baixando, existem pré-prints, e não são poucos, que jamais serão publicados da forma que estão. Tem uns que jamais serão publicados, entendeu? De tão absurdo que está ali o negócio. O negócio é tão lixo que ele não será publicado nem na revista, nem se ele pagar ele vai publicar. E aquilo virou evidência. Então, quando eu vejo uma pessoa chegando na CB e fala assim, eu tenho 2.400 artigos, aí ela bota a referência e fala, olha, e essa referência contém 900 pré-prints, o que você... desculpa se soar muito grosso. Quando você pega um monte de esterco, o que você tem é uma pilha de bosta. Você não tem um bolo de chocolate. Apesar de chocolate parecer com cocô. Você concorda? São coisas diferentes. Então, e quando você mistura chocolate com cocô, não vai ficar com gosto de chocolate. E é isso que está acontecendo no Covid, as tais das revisões sistemáticas, o tal do C19 Study, do IVMeta, esses sites que estão viralizando e viralizam de tempos em tempos, é que lá dentro tem até uma coisinha ou outra boa, que são os tal dos 10, 15%. Agora, se você bota 90% de lixo e mistura isso numa análise estatística, a sua análise vai estar contaminada por 90% de lixo. E esse lixo, infelizmente, é o pré-print. Agora, tem pré-prints excelentes. Quer um exemplo? O estudo da Coronavac não foi publicado ainda. Uhum. Eu li o estudo da Coronavac no site da Anvisa. Eu li o relatório que a Butantan mandou para a Anvisa, que é muito maior, muito mais detalhado do que o próprio artigo. Eu amei. O pré-print da Coronavac é maravilhoso. Assim como eu li o pré-print da AstraZeneca, eu li o pré-print da Pfizer, eram excelentes. E eu tenho alguma confiança que o artigo final vai ser muito parecido, não vai mudar a conclusão aqui, entendeu? Agora, quando você mandar isso para revisão por pares, para um editor, o cara falar, meu, essa análise é errada, você não pode fazer isso. E na hora que o cara reanalisar, vai mudar tudo, entendeu? E as pessoas estão consumindo pré-print, a pessoa não sabe ler o artigo e quer ler pré-print, aí dá... Vai dar Não, ruim. e até as próprias meta-análises, né? É isso que você falou de estercos, um monte de esterco vai virar, né? Porque a gente está recebendo meta-análise aí com, meu Deus, avaliando artigos que já até me mandaram. Assim, o que você acha disso? Eu já aprendi, já estou indo direto lá na referência, sabe? Flávia, Deixa eu ver que artigo que ele analisou aqui. A meta-análise, ela é glamourizada. Eu dou curso de revisão sistemática, né? A meta-análise é extremamente simples de fazer. O povo bota um baita glamour, mas é bem fácil de fazer. Mas o software estatístico que faz a meta-análise é uma calculadora. O número que você botar lá, ele calcula em cima. Então, se você botar 80% de todos os estudos da meta-análise ruins, e eles são enviesados, e eles dão resultado positivo, e você bota 20% de estudo bom, que o resultado é neutro negativo, adivinha para onde que a média vai caminhar? Ela vai caminhar para o lado positivo, e você vai ter uma falsa estimativa, uma falsa impressão, eu vou usar uma frase mais legal, uma ilusão cognitiva, que aquilo funciona. E a pessoa que não sabe isso vai de boa fé, porque eu não acho que os profissionais de saúde têm má fé, a maioria deles, acreditar, baseado em evidência de esterco, que aquilo funciona. E não funciona, infelizmente. Infelizmente não funciona.
Eu também não acredito que eles ajam assim de má fé, não. Acho que é falta mesmo de conhecimento. Mas, Leonardo, a gente vê, inclusive, pessoas que fizeram doutorados aí, divulgando, se baseando em artigos que não são artigos bons. Então, Uhum. o que que você dá a dica? Qual que é a sua dica para o médico, profissional da saúde, para saber separar o joio do trigo? O grande problema, Flávia, é que as pessoas podem fazer doutorados e talvez elas entendem muito de ciência, mas elas não entendem muito da ciência clínica, que é a ciência aplicada. Então, por exemplo, um médico pode fazer um excelente doutorado em biologia molecular, entender muito do mecanismo de uma determinada doença ou muito de uma determinada droga, e ele não consegue interpretar corretamente o ensaio controlado eletrorizado e está tudo bem. Não quer dizer que o cara é um burro, nada Uhum, disso. Você pode ter feito seu doutorado em pesquisa qualitativa, você pode ter feito seu uhum, doutorado em matemática, né, em modelos matemáticos complexos que a medicina usa, assim, por exemplo, você quer prescrever uma prótese, ciência de materiais, eu conheço vários, a ortopedia tem muito isso. Os médicos querem entender qual parafuso que ele coloca naquela fratura que não quebra o parafuso. Ele quer estudar uma prótese que não vai contaminar o sangue do paciente, porque ele vai passar a interligar com o tecido vivo. Esse é um outro mundo da ciência. A ciência tem vários mundos. Eu trabalho com ciência clínica, que é uma ciência um pouco mais aplicada. É o final do bolo. Tanto é que eu brinco que nunca o prêmio Nobel vai ser dado para o pesquisador clínico. É o cara que descobriu lá atrás o mecanismo. Entendeu? E o mecanismo é muito mais gostoso, muito mais sedutor, sabe? Tipo assim, a vitamina D melhora a minha imunidade. Então, se eu tomar vitamina D, o Covid sara. Não é assim. Entendeu? A vitamina D está sim associada com uma boa saúde, mas nem sempre que eu suplemento a minha deficiência de vitamina D, a minha saúde melhora. Por quê? Porque a saúde é super complexa, né? Eu posso ter outros problemas. Então, assim, mesmo apesar do doutorado, as pessoas podem interpretar de forma errada. Eu interpreto artigo de área básica errado toda hora. Entendeu? Eu não uhum. tenho capacidade intelectual de saber interpretar tudo. Tanto é que eu acho que, assim, na minha área, eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta adora biomecânica. Eu me sinto um imbecil lendo os artigos da biomecânica. Eletromiografia, processamento de sinais complexos. É super difícil. As poucas vezes que eu me atrevi para esse mundo, eu me arrependi. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Eu tentando conduzir pesquisa usando isso. Então, assim, só que o momento atual, que é o momento de salvar vidas, a pesquisa clínica foi para um auge que ela, há muito tempo ela merecia o patamar dela. Então, onde estão as revisões sistemáticas, os ensaios clínicos, os estudos observacionais são ótimos. Por exemplo, graças aos estudos observacionais, a gente sabe os fatores de risco de Covid. Então, Uhum. minha mãe, por exemplo, 77 anos, está um pouquinho acima do peso, é diabética, hipertensa, eu tenho que cuidar muito dela. Então, eu mando máscara N95 para ela, tem 6 meses que eu não vejo a minha mãe. Então, assim, eu enchi o saco dela para ela vacinar rápido. E que uma pessoa. Estou com meu celular Cortou um aqui, mas eu pouquinho. desligo. Desculpa. Tudo bem. O meu telefone tocou, desculpa. Então, assim, é entender para que cada estudo serve. E isso necessita de algum nível de treinamento. Com certeza. E assim, nós já estamos aqui, faltando somente 6 minutos, e eu quero que você fale um pouquinho sobre a vacina, né? E você sempre levanta uns dados muito interessantes com relação ao risco de trombose da vacina. Eu quero deixar isso registrado aqui. Uhum. E se eu, de fato, posso confiar na vacina? As vacinas todas que nós temos no Brasil são confiáveis. Todas as vacinas, nenhuma delas é 100% eficaz. E algumas Uhum. delas, claro, podem causar efeitos adversos, como, por exemplo, febre, dor no braço, e você passa mal no dia seguinte. A AstraZeneca é muito famosa disso, então você toma no outro dia, você fica meio doentinho, mas depois você fica tudo bem. O que a gente tem que olhar, querida Flávia, são as duas pontas do risco. Qual que é o risco de eu tomar a vacina e ter uma trombose versus qual eu não tomar a vacina e pegar Covid e morrer de trombose causada por Covid? Então, o número que eu sempre gosto de dar, a única vacina que tem alguma suspeita que seja de trombose é da AstraZeneca, porque ela é de vetor de Uhum. adenovírus, ela pode, não há prova que é causa, mas mostra que 1 a cada 1 milhão de pessoas pode desenvolver uma trombose severa. Então, a sua chance de morrer de Covid é de 1 para 100 e a sua chance de morrer de trombose pós-vacina é de 1 para 1 milhão. Aí você pode começar a fazer a conta e falar, cara, eu prefiro me vacinar. A chance de você morrer, pegar uma trombose por anticoncepcional é de 1 para 3 mil.
Para cigarro é 1 para 2.000. Então, a gente já vive com esse risco. A última coisa que eu gosto de falar para todo mundo é a seguinte: a vacina da febre amarela, a cada 400.000 pessoas vacinadas, uma morre. Entendeu? Morre. E todo mundo tomou. Só que ninguém sabia disso. Mas se você pegar a febre amarela, é 1 para 2. Se você pegar a febre amarela, você tem 50% de óbito. Então, você está trocando uma probabilidade de 1 para 400.000 por uma de 1 para 2. Aí eu começo a achar que se o cara não souber fazer essa conta, ele começa a errar. Isso não é burrice. A gente tem que explicar as probabilidades. Eu acho que cabe aos profissionais de saúde explicar as probabilidades e explicar para o paciente que ele tem mais chance de morrer não se vacinando do que se vacinando. E a chance de ele morrer se vacinando é mínima, miseravelmente mínima. Entendeu? Miseravelmente. Com certeza. E pensar muito no ato comunitário, né? Claro. Que é isso, gente. Tomar vacina é a gente ajudar todos. Posso né? contar um caso real? Sim, Caso claro. Real, 1 minuto. Ontem me ligou uma pessoa entrou no meu Instagram e falou assim: Léo, eu sou funcionário de Porto. Eu tenho 29 anos, eu não tenho fator de risco, eu não estou afim de tomar essa vacina. Me convença que eu deva tomar. Aí eu falei assim, porque minha chance de morte é pequena. Eu falei, é verdade, sua chance de morte é pequena. O problema é que se você não se vacinar, você pode pegar a doença, não ter sintoma nenhum mesmo, transmitir para sua avó e sua avó morrer. Aí ele me mandou a foto da vacina hoje. Entendeu? Porque ele só pensou nele. E vacina não se pensa só em você, você tem que pensar no outro. É o grande mal, acho que da humanidade, né? Eu fico olhando assim nessa pandemia, o quanto de atitudes não colaborativas, não sociais a gente presencia, mas a gente também presencia o contrário, né? Eu costumo dizer assim, a notícia ruim, ela é manchete porque ela é pouca, porque se fosse o contrário, né, inverteria. Então a gente está chegando, faltam 2 minutinhos, Léo, deixa sua mensagem final aí pra gente, por favor. Só agradecer o convite, eu vejo com positivo o final dessa pandemia, o Brasil mudou a direção, a gente vê a Zé Gotinha de novo nas redes sociais, máscara, vacina, a gente vai vencer esse negócio aí, mas enquanto a gente não vencer tudo, a gente precisa se cuidar, a gente tem que estar vivo para presenciar isso. Eu não quero que ninguém morra, então se cuidem e cuidem da sua família e orientem as pessoas a se vacinarem. Vacine-se, né? Leonardo, muito obrigada por essa oportunidade. Eu virei e já falei assim, que é até a realização, a concretização de um sonho de uma fã aqui, que você se tornou um fã, o meu ídolo, né? Imagina, durante essa pandemia. E, inclusive, assim, em nome de todas as pessoas que estão se beneficiando com o seu trabalho de informação, eu agradeço. Eu estou já assumindo aqui a posição de todo mundo, mas eu agradeço. Faço o agradecimento meu mesmo, né, como médica, como cidadã, que o seu trabalho, de fato, ele veio para fazer diferença, e eu fico muito feliz com essa oportunidade. Agradeço a todo mundo que no pleno feriado esteve aí presente conosco, e divulguem, né, compartilhem a informação, se vocês acham que é prudente. Um abraço, fique bem, que a sua família fique bem, tá bom? Um beijo, até mais. Deus. Um beijão, tchau, tchau. Fique com Deus também, tchau.